Boa noite a todos. Estamos na sala já para dar início à nossa live de hoje com a doutora Renata, ela é cirurgiã dentista. Ela já fez outras lives conosco aqui em outros momentos e hoje retornou para dar continuidade a esse conhecimento que é super importante para nós, principalmente na área bucal, né? E assim, ó, a apresentação dela não tem lâminas, então vocês se coloquem, peguem um caderno, uma caneta e comecem a tomar nota de algumas coisas. Se quiserem fazer alguma pergunta durante a apresentação, ela prefere que sejam feitas durante a live, para não deixar para o final, porque daí ela já vai tirando as dúvidas. Então, eu passo a palavra a ela e que todos aproveitem esse conhecimento que ela tem para nos trazer. E esta live está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada no grupo. Boa noite a todos. Bem, então, boa noite, então, a todos, né? Mais uma vez, muito obrigada, viu, à equipe do Odoterra, Moisés, Sharon, Nice, né, por terem me convidado. Acho que agora eu já estou um pouquinho mais familiarizada, né, com tudo isso. Mas, enfim, assim, Nice, o que eu posso te dizer? Eu vou me apresentar, eu sou cirurgia dentista, eu sou formada há mais ou menos 20 anos na Universidade Federal de Pelotas. Eu sou especialista em prótese dentária, eu atuo na clínica geral, no consultório. E os óleos essenciais apareceram na minha vida para agregar meu trabalho, na verdade, né? E eu acho que vou te contar com uma experiência assim que foi, eu acho que vai ficar isso para uma vida para toda, que é essa experiência do Covid. Claro que eu tenho várias aplicações dos óleos, como eu já falei de outras formas, mas assim, eu acho que eu nunca mesmo eu indiquei tantos óleos e terapias alternativas durante essa pandemia, porque é impressionante assim o quanto as pessoas estão ansiosas, o quanto as pessoas estão quebrando dentes, o quanto as pessoas estão debilitadas emocionalmente, né? E isso acaba afetando a condição da saúde oral. Então, é impressionante mesmo. Eu acho que quando eu fiz uma live lá em março, que isso estava começando, eu comentei com o Moisés o quanto eu estava atendendo pacientes assim com bastante problemas de quebrarem dentes em função da pandemia. E isso é fato, não é eu que estou falando, são vários outros colegas. É impressionante mesmo, o quanto as pessoas estão apertando mais os dentes, o quanto as pessoas estão ansiosas. E os olhos estão aí para agregar, né? Muito, muito mesmo. Eu uso outras o que eu posso te dizer assim? Eu uso tanta coisa alternativa, eu uso sim fitoterápicos nos meus pacientes, eu uso laser terapia, isso também é um tratamento novo para mim no consultório, tentando usar o quanto menos de antibióticos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares comprados prontos. Enfim, eu tento passar tudo isso para o mais natural possível. Isso eu pude aplicar em mim mesmo, né? Que eu acabei conhecendo a doTERRA em função do meu bruxismo com o Moisés, que na verdade eu já usava algumas coisas alternativas, já usava alguns fitoterápicos, eu nunca usei medicação pronta, né? E a minha experiência com lavanda foi assim incrível, né? Foi quem me apresentou para os óleos essenciais basicamente. E o que eu posso te dizer assim, a experiência que eu tive com lavanda para o sono, para a ansiedade, elas são enormes, né? Os pacientes têm relatos de dormirem melhor, porque ela estimula a formação do hormônio do sono, que é a melatonina, e, consequentemente, você vê toda essa melhora no paciente, né? Tendo que eu uso isso no consultório, o paciente, quando está muito ansioso, eu vou lá e passo lavanda, pingo uma gotinha no próprio babeiro. E isso tem sido muito comum na minha rotina do consultório, muito, cada vez mais pessoas com medo que chegam lá com medo de pegar o vírus e que estão ali por obrigação, porque quebraram o dente, e tu vê o quanto aquelas pessoas estão nervosas, assim. Nossa, eu uso
cítrico, que é para acalmar, para alegrar. Uso no difusor o tempo inteiro isso, e pingo também, como estou sendo repetitiva, mas assim, isso só veio agregar realmente no meu trabalho no consultório. E é uma experiência maravilhosa. E os pacientes acabam te perguntando como é que faz para usar, né? Como é que você pode introduzir isso na vida dele. Eu normalmente começo pelo lavanda mesmo, que eu acho que é uma experiência que todos os pacientes pedem e necessitam disso, né? Que é para melhorar a ansiedade, sendo que ele tem outras propriedades. Ele é analgésico, ele é ansiolítico, ele é relaxante muscular. Enfim, ele tem, como você sabe, infinitas aplicações. Mas a minha experiência principal na doTERRA foi com lavanda. É isso, Nice. Eu não sei se tu quer direcionar as perguntas, Nice. Nice? Oi? Oi. Eu não sei se tu queres direcionar as perguntas, como o Moisés fez da outra vez, se você tem alguma curiosidade. Como que tu gostaria de saber? Tu queres que eu fale de um modo geral, como ele se aplica na gengivite? Tu queres que eu aborde isso de uma forma em geral? É isso? Eu acho que tu poderia abordar os olhos de uma maneira geral. Até esta semana, teve um questionamento sobre o bruxismo no grupo, e uma Sim, pessoa falou em lavanda, eu uso sim, lavanda. Bah, sim, resolveu muito o bruxismo para mim a lavanda. sim, Uma pessoa falou no pastense, tu sim, conhece? sim. Essa é uma Então, outra assim, indicação. Então, isso foi algo novo. Então, é, assim, se tiver outras não, alternativas, eu tenho aqui até para mostrar. Ó. Então, vamos falar do bruxismo primeiramente. O pasteis isso. também é um óleo novo, né? Que a gente sabe das propriedades dele relaxante. Então, assim, para quem tem bruxismo nisso, normalmente como é que eu posso te dizer? Os músculos da cervical estão sempre muito acometidos, muito enrijecidos, né? E qual a experiência que eu tive com o pasteis, assim? No momento que você passa ele na tua cervical, no teu pescoço, ele promove um relaxamento muscular muito intenso. E isso é imediato, em questão de minutos, assim, tu nota isso. E da mesma forma, tu também pode colocar o pastense na musculatura da face, que é fazendo massagens aqui no masseter, que é o principal músculo que está acometido, e o temporal. E além disso, inalar. As experiências com paciência, assim, eu vou te dizer que são, para mim, novas. Eu já indiquei isso para alguns pacientes, e ele é maravilhoso. Só que qual a diferença? O pastense, pelo que eu vi, ele também tem lavanda, mas ele tem peppermint, né? E que para muitos o peppermint, às vezes, na noite, ele é meio estimulante. Então, o que às vezes eu indico? Se tu vai usar o pastense, usar um pouquinho mais cedo, né? Para que ele já te dê aquele relaxamento muscular já bem cedo, mas que não te atrapalhe, né, no sono, na indução do teu sono. Porque, como a gente bem sabe, tem alguns óleos que te atrapalham. Por exemplo, tu não vai inalar um peppermint. Eu, por exemplo, não tenho como inalar um peppermint à noite. Ele, para mim, é um estimulante. Ele me dá vontade de viver, de respirar, que é essas as Para propriedades mim dele. também. É. Para mim também. Então, as experiências a gente também sabe que é muito relativo de cada uma. Mas, assim, os cítricos, normalmente, nem para todos. Eu acho que a Sharon um dia me comentou que o lemon, ou o lemongrass, fazia ela relaxar. Eles têm essas propriedades. Se eu tomar, por exemplo, uma água com limão à noite, eu já não durmo bem. Ele me desperta. Então, realmente, eu tenho que passar para esses óleos que te relaxam, que diminuem essa tua ansiedade. Então, tem outros óleos. O Serenity, eu gosto muito também. Eu coloco sempre no difusor. O lavanda, eu também pingo, não somente o roll-on. Então, assim, ou tu pode colocar no difusor, ou tu também pode aplicar ele diretamente sobre a tua pele, né? Mas esses eu acho que são os mais indicados, que é o Serenity, o lavanda e o pastense. Eu adorei esse pastense. Ele para dor muscular, eu estava com uma tendinite do trabalho semana passada. Nossa, 2 dias aplicando ele.
eu estava ótima, sem tomar nenhuma medicação, que há um tempo atrás, com certeza, eu estaria tomando algum anti-inflamatório. É impressionante o poder desse óleo aqui, impressionante mesmo. Nisso. Renata, o bruxismo, eu não tive um resultado muito bom colocando lavanda no difusor. Sim. O resultado melhor foi aplicando. Sim. Eu tive um resultado melhor aplicando. Colocando no difusor, não, eu também, Nisso. Eu vou te dizer que só inalando no difusor, também não. Na verdade, a gente sabe que isso tem a ver com o nível de ansiedade da pessoa. Se uma pessoa muito elétrica, eu acho que a maioria das pessoas tem esse nível. Olha, são poucas as pessoas que a gente atende, assim, com nível, né? De relaxamento que ótimo, que só com inalar na mão, mas não. Isso, eu inalo, eu passo na sola do pé, eu passo nos punhos o lavanda, e principalmente com esse intuito de estimular realmente a produção da melatonina, né? Isso eu já falei numa live anterior, isso existe em artigos científicos da PubMed, assim como de outros, né? Que realmente a lavanda tem esse poder de entrar na célula e produzir o hormônio responsável pelo sono. Então, o lavanda realmente tem esse poder mesmo, né? Mas, claro, como eu te disse, só inalar para alguns não vai funcionar, como para mim também não funcionou. Eu tenho que aplicar ele diretamente na minha pele e mais intimamente nos músculos que estão enrijecidos. É impressionante que, dependendo da minha tensão muscular, do meu dia a dia do trabalho, isso o paciente me relata da mesma forma que eu também sinto isso. Os músculos da face muito enrijecidos. Então, a gente realmente tem que fazer esse relaxamento muscular. Aí eu vou te dizer que o pastense, ele tem isso, esse poder. Mas aí eu indico usar um pouquinho mais cedo, porque ele tem óleos, ele é um mix, né? Como a gente bem sabe, de óleos essenciais. Ele não é um óleo só, ele é um blend. E ele acaba querendo, para alguns, estimulando, tirando um pouquinho do teu sono. Mas isso também é muito particular. O que tu teria para nos indicar, por exemplo, para quem tem sangramento na gengiva? Qual o óleo que tu indicaria? O melaleuca? O que que... Então, assim, normalmente quando se tem um processo inflamatório gengival, a gente tem que verificar do que é esse processo inflamatório. Das outras vezes eu abordei isso, que é bem específico de cada um. Existem alterações hormonais, né? É ver o paciente como um todo, e não só gengiva. Então, isso tem muito hoje da odontologia integrativa, né? Que eu aplico isso bastante no meu consultório. Eu aprendi isso com o tempo. Então, assim, não ver o paciente só como um dente, é como uma gengiva. Então, a gente tem que tentar entender o porquê que aquilo ali está acontecendo. Hoje se sabe nisso, né? Que você tem que modular esse paciente com hormônios, muitas vezes, né? Você tem que criar esse equilíbrio, essa homeostase, para que o paciente tenha uma saúde geral e, consequentemente, bucal. Então, as duas coisas então estão interligadas. Então, o que às vezes eu vejo? Assim, o paciente faz limpeza de tártaro, você remove mecanicamente aquele tártaro e o paciente continua com sangramento gengival uma semana depois. Então, tu fica te perguntando, como assim? E a odontologia integrativa veio para isso, para a gente ver o paciente como um todo, e não só como dente e gengiva. No momento que o dentista começa a entender tudo isso, fica mais fácil da gente tratar. Então, muitas vezes existe deficiências hormonais, como uma simples deficiência de vitamina D, eu vou te falar, de progesterona ou de testosterona, influenciam nesse sangramento gengival. E isso o dentista tem capacidade, desde que é apto, para entender tudo isso através de exames sanguíneos. Então, não somente uma inflamação sanguínea através de um tártaro vai te ocasionar esse sangramento gengival, que é uma causa muito comum. É fato, sim, que o paciente vai lá, faz uma limpeza e melhora. Mas a gente tem outros fatores por trás de tudo isso que a gente tem que avaliar. O que eu uso muito no consultório? Muito mesmo. O melaleuca, que tem esse poder bactericida muito grande, anti-inflamatório. Até mesmo a lavanda, mas eu tenho resultados melhores com o melaleuca. O que eu aconselho? Pinga um pouquinho de melaleuca, pode ser no óleo diluído em óleo de coco, um óleo vegetal, ou até mesmo na água para fazer gargulejo.
E é impressionante, 2, 3 dias tu cura uma gengivite. Anteriormente de conhecer os olhos, eu usava bastante água oxigenada, porque ela, como é que eu posso te dizer? Ela atua bastante nas bactérias anaeróbias da gengiva, e a água oxigenada volume 10, que é o peróxido de hidrogênio, ela não tem essa compatibilidade com bactérias anaeróbias que não respiram, porque ela libera oxigênio. Isso era uma coisa bem comum que eu usava no consultório para ajudar no tratamento da gengivite. E eu uso até hoje. Para quem não tem, por exemplo, acesso ao uso de óleos essenciais. Eu nunca gostei de usar enxaguatórios bucais, uma porque eles alteram, muitas vezes, com o uso prolongado, o paladar do paciente. Nem todos se adaptam, eles mancham os dentes também com o uso prolongado. E os óleos vieram para agregar tudo isso. Eles são maravilhosos mesmo para gengivite, para o sangramento gengival. O On Guard também é muito bom, né? Que é um blend, é bactericida. Mas, assim, eu vou te dizer que para sangramento, para gengivite, o melaleuca tem uma aplicação muito grande. Assim como eu também uso ele para aftas, eu indico ele muito mesmo para aftas, assim. O que eu gosto bastante, assim, Nice, de usar o Rolon, né, que ele já vem diluído no óleo de coco, né? Claro que isso tem que ser individual para cada um, então, ele é meu, vou usar só em mim mesma. Daqui a pouco tu quer passar na tua pele, daqui a pouco tu quer passar na tua mucosa, é teu o óleo, você não consegue compartilhar. É diferente do frasco do melaleuca, né? Por exemplo, aí você pode, né, comprar para a família toda, você dilui ele ali, tu vai ter várias aplicabilidades. Tu pode fazer gargulejo, né? Tu pode colocar ele direto na afta, é um exemplo, mas isso depende de cada um, né? Mas eu tenho tido assim no consultório muitos resultados assim com óleos bem básicos, que eu te digo que são óleos bem comuns, né? Que é o lavanda, o melaleuca, o peppermint, eu uso bastante também para mau hálito. Eu gosto bastante do peppermint, assim, eu indico bastante ele. Uma outra aplicabilidade, assim, que eu lembrei, sabe que os pacientes me perguntam bastante do mau hálito em função de uma saburra que a gente costuma ter em cima da língua, e eu indico bastante o peppermint, assim, diluído em água, e tu fazer uma raspagem com o raspador de língua que existe. O que se sabe hoje, né, Nice, que normalmente essa saburra, ela é muito mais presente em pacientes que são respiradores bucais. Então, isso cabe ao dentista também averiguar isso. Os pacientes que não são respiradores bucais, eles não costumam ter essa saburra. Então, isso é um problema bem comum no consultório, assim. Pacientes que são respiradores bucais, eles têm todas as ites, eles têm rinite, eles têm sinusite, eles têm asma. E isso é uma coisa que o dentista tem que realmente diagnosticar e poder interagir isso com o otorrino e com os médicos, porque daqui a pouco isso realmente é o dentista que consegue resolver. De que forma? Existem hoje aparelhos que você consegue colocar em crianças desde cedo, que você consegue acomodar essa língua, fazendo com que a criança comece a respirar adequadamente, ou seja, os dentes se acomodam melhor na arcada dentária e, consequentemente, a respiração melhora e tu faz esse vedamento labial e volta a respirar pelo nariz. Então, uma principal causa de doenças sistêmicas hoje são pacientes respiradores bucais. E eu te digo assim, os óleos que vieram para ajudar muito, o brie, o peppermint, esses óleos todos ajudam na respiração. É impressionante. Eu tive relatos assim impressionantes com o peppermint para rinite, para sinusite. Eu, por exemplo, usei na minha filha, desde que eu comecei a usar os óleos, o Brit, né, no difusor, e eu te confesso que a Valentina nunca mais teve sinusite. A Valentina nunca mais tomou antibiótico. E isso não é mera coincidência, existem estudos para isso. E é impressionante o poder que tem esses óleos com a respiração, né? Eles abrem, né? Eles matam essas bactérias maléficas, né? Que são responsáveis por todas essas ites. E além do difusor, eu aplico com rolon isso, dependendo, sabes que ontem a minha filha acordou
um pouquinho de coriza, assim, um pouquinho. Eu passei o Brita Rolon na sola do pé dela ontem à noite, hoje de manhã ela não tinha mais nada. É coincidência? Não. Isso é fato. Maravilha. Né? Renata, nós temos o Tarcísio, que está com a mãozinha levantada há algum tempo, que ele quer fazer uma pergunta. Sim. Então, o Tarcísio pode fazer a pergunta que tu queres. Sim, Renata. Obrigado. Eu vi que você falou, doutora Renata, sobre o tratamento do mau hálito. Sim. Que eu não consegui anotar bem qual é a sinergia, qual é o... Então, como é que eu posso te explicar assim, ó? Claro que a gente tem que ver a causa, tá, desse mau hálito. Sim, o mau hálito, ele tem várias causas. Tu pode ter algum refluxo, algum distúrbios digestivos. Eu não quero te dizer que ele é propriamente dito só da tua boca. Então, a gente tem que investigar a tua causa. Eu te confesso que pela experiência de 20 anos de consultório, diante da história clínica que o paciente te conta, tu consegue mais ou menos diagnosticar se isso é um problema estomacal, se isso é um problema respiratório, ou se isso é um problema gengival que vai ocasionar esse mau hálito. Mas eu te confesso assim, Tarcísio, para o paciente ter um mau hálito de causa gengival, o paciente tem que ter uma gengivite muito severa, muito. Uma supuração gengival, um pus, um tártaro muito presente ali mesmo. O que eu vejo que é muito comum? Problemas respiratórios. Isso é muito comum no consultório. E muitas vezes os dentistas não conseguem diagnosticar isso, sabe? E não é fácil, não foi fácil para mim também. Porque o paciente te dá toda a história clínica dele e ele não consegue te afirmar o que está te dando aquilo ali. Tu remove todas as causas dentárias, não tem dente cariado, não tem gengiva inflamada, tu começa a ter que investigar. Mas eu te digo, é muito presente os problemas respiratórios, que são as ites, sinusites, as rinites, né, que afetam esses seios maxilares da nossa face, que acumula muitas bactérias e te dão esse mau hálito, porque existe essa ligação da orofaringe, isso está interligado, e é fato. E tu consegue sim melhorar isso muito com o peppermint, até com o próprio melaleuca, tu inalando ele, que ele tem um poder bactericida muito grande. Eu vou te dizer que só de tu passar o Rolon, o melaleuca, nos seios da sinusite, que são esses seios maxilares, deixa eu pegar aqui o Rolon do melaleuca. Isso foi um dos primeiros que eu usei para sinusite, antes de conhecer o Brito. Eu pegava o melaleuca e passava diretamente sobre o seio da sinusite, aqui, que é o seio maxilar. Esse seio é muito acometido, né? Por muco, muito. Passava nas laterais aqui da narina e nos seios aqui do frontal. E, além disso, aspirava. Como ele é diluído em óleo de coco, você podia aplicar ele diretamente. Eu não tenho problema nenhum de pele com ele, nem a minha filha. Ele é ótimo para isso. E eu vou te dizer que ele também é muito bom para mau hálito, que foi que tu me perguntou. Então, se tu fizer um gargulejo com melaleuca ou com peppermint, tu vai, com certeza, sanar isso. Era isso que tu me perguntou? Quais óleos? Era isso aí, sim. Para fazer o gargarejo é uma gota, duas gotas d'água. para meio copo de água. Mas, assim, o peppermint é ótimo. Ele fica hálito, muito bom, assim. Eu gosto Muito bastante dele. O limão também é muito bom, mas eu vou te eu prefiro o peppermint para mau hálito. Tá ok, muito obrigado. Obrigada. Renata, eu não sei se tu soube que teve uma alteração no creme dental da Doterra. Tá. Tipo, é que teve uma alteração na composição. E eu gostaria de saber... Não, tu está dizendo essa pasta aqui, né, Nice? Isso. Sim, tá. Uns 2 meses atrás teve uma alteração na composição. Sim, vou ficar te devendo. Eu sei que, então tá, assim, ó, na verdade, o que eu posso te dizer, né? Que essa pasta aqui que eu recomendo muito é justamente para ela não depois não me deixa esquecer daquele pote que a outra toda vez fala. Não vai deixar nada. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Mas, enfim,
essa pasta, né, Nice, que a gente sabe que ela tem várias propriedades, ela tem um poder de tirar a placa bacteriana que é impressionante, né? É uma das melhores pastas que realmente eu já conheci. Qual é o diferencial dela, Nice, né? Que a gente sabe bem, ela não tem flúor, né? Que é uma coisa que eu não indico muito, que eu acho que quem já me ouviu falando nas outras lives, principalmente para quem tem problema de tireoide, que é o meu caso, porque o flúor é um metal pesado e ele compete diretamente com o iodo, que é responsável pela formação dos hormônios da tireoide, que é o T3, T4. Então, o que se sabe hoje, né, nisso? Que metais pesados são altamente prejudiciais à nossa saúde, de um modo geral, né? A gente sabe que hoje o flúor ele pode te ocasionar doenças degenerativas, fibromialgia, enfim. Então, assim, eu podendo não indicar pasta de dente com flúor, existem outras formas de tu calcificar o teu esmalte. Então, não é apenas o flúor que vai fazer isso. A hidroxiapatita, existem outros componentes químicos em outras pastas que vão fazer o vedamento desses túbulos dentinários, que fazem esse vedamento e não deixando tu ter essa sensibilidade dentinária, seja com água gelada, com ácidos, enfim. Mas eu não saberia te dizer se teve alguma modificação química nela, mas ela tem vários aqui. Eu poderia te dizer, tu queres me perguntar o que nisso? Ela Não, tem é porque sílica, ela tem hidroxiapatita aqui, que para mim é o principal componente, ela também tem peppermint, enfim. Não saberia te dizer nisso. Ela realmente ficou com gosto um pouquinho diferente, um pouquinho mais forte, e o que foi comentado num grupo é que foi adicionado algo para que os teus dentes fiquem mais claros. Sim. Então, eu gostaria de saber se teve mesmo essa alteração. Eu não saberia te dizer, mas ela já tem aqui componentes, na verdade, que ela fazem essa remoção mecânica, né? Que é essa propriedade dessa pasta, que é por isso que ela acaba te dando esse clareamento dentário, porque ela faz, querendo ou não, essa varredura, como é que eu posso te dizer, essa limpeza mais profunda, mas ela não faz esse desgaste dentário. Então, ela realmente não vai prejudicar o teu esmalte dentário como outras pastas clareadoras, que são ricas em produtos que descalcificam, que desmineralizam o teu esmalte. A doTERRA não tem essa propriedade, ela não tem mesmo. Pelo contrário, essa pasta é muito rica em hidroxiapatita, que é um componente que faz esse vedamento do tubo, essa calcificação dos túbulos dentinários. O que eu posso te dizer? Esses componentes que ela tem fazem sim essa limpeza mecânica, te dando essa sensação de frescor, de limpeza, e ela tira muito a placa bacteriana da superfície dentária, mas ela não te prejudica o esmalte, ela não faz esse desgaste, ela não tem esses componentes, não. Então tá, obrigada. Então, se tu tiveres mais alguma coisa para falar, além dessas situações que a gente... Assim, o que eu posso te dizer? Deixa à vontade. Tá. O que eu posso te dizer, assim, que é a pergunta que sempre todo mundo faz, o que faz a minha rotina ser diferente com os óleos essenciais no consultório, assim? Eu acho que desde a chegada do paciente na porta, né, da sala de espera, é como eu te disse, eu uso um cítrico no difusor para acalmar o paciente, para dar aquele ânimo, né, que é a tangerina, que eu gosto muito, né, que ele acalma e ao mesmo tempo ele te dá uma alegria. Isso são diferenciais que eu acho que a gente tem que agregar assim no consultório, né? Tanto para atender criança como adultos. Eu atendo muito paciente com problema de ansiedade, muito mesmo. E não só pela pandemia, pelo próprio fato de ter aquela repulsa com o dentista, do medo pela dor. E isso me fez agregar muito ao meu trabalho. Hoje, uma criança, quando se mostra com medo, ansiosa, eu tenho Rolon, eu passo nele, no peito. Semana passada eu tinha uma criança para atender no meu consultório, ele estava muito ansioso, com muito medo. Eu vi que ele estava até com taquicardia. E eu pedi permissão para a mãe para passar o lavanda no peito dele, nos punhos. Eu uso acupuntura no consultório também, eu faço laser puntura, que é um outro tratamento alternativo que eu uso. Pedi para fazer alguns pontinhos nele, né? Em segundos a criança estava calma.
tranquila, sem medo. Isso não é mágica, né? O que a gente tem para dizer? Isso é agregar, né? É agregar. São tratamentos que a gente pode complementar no consultório. Olha que lindo, né? Quanto tempo atrás não se fazia isso? A gente usava uma broca, uma restauração e pronto. Hoje não é mais assim. Eu acho que se a gente puder dar essa qualidade de vida para o paciente, melhorar ele, né? Num todo, numa saúde sistêmica, ver o paciente além daquilo ali, isso é muito importante. E olha que interessante tu poder agora, tu tá ali conversando com o teu paciente, ele tá ali te mostrando o quanto ele tá ansioso. Hoje de manhã, eu atendi uma senhora que me disse que desde março não tinha saído de casa. Ela veio porque estava sem um dente da frente. Tá aí, mexeu com a autoestima, né? Incisivo central, sem o dente principal, com uma estética linda, mas sem dente. Enfim, começou a conversar, ansiosa, começou a chorar. Nisso eu já pedi permissão para passar lavanda. O meu difusor está sempre ligado, como esse aqui. E a gente começou a conversar, eu comecei a explicar para ela, né, que a pandemia não é tudo isso. As pessoas às vezes também querem ter esse acolhimento, né? Comecei a fazer o meu atendimento odontológico propriamente dito. No final do atendimento ela me disse, tá, mas qual é o óleo que tu usou em mim que eu estou me sentindo tão bem? Tu pode me mostrar? Sim. É esse aqui, é o lavanda, que te fez tu relaxar, tu te acalmar, o tangerina, né? Então, olha que legal tu poder agregar isso no consultório hoje, né? Isso não tem preço, o paciente te agradecer e te dizer, nossa, eu estou me sentindo melhor. Então, isso é como eu te disse, isso são fatos, isso realmente existem estudos para isso, né? Que isso atua no sistema límbico do cérebro da pessoa em questão de minutos, 20 minutos, a gente tem comprovação científica de que o óleo está em todas as nossas células. Em 20 minutos. Você inala em 20 minutos, todas as tuas células estão com o óleo. Então, olha que lindo isso, né? Poder agregar isso no teu tratamento. Não, uma ferramenta maravilhosa, porque hoje, Sim. imagina chegar num consultório ansioso, Sim. com medo, e daqui a pouco a dentista tem que dar uma medicação alopática. Não, e tu pode certeza. fazer isso de uma maneira tão leve, com óleo essencial, e a pessoa vai ficar super bem, é maravilhoso. Com certeza. E principalmente criança, né, Nisso, que é um pavor, assim, mas enfim. Mas tu poder, como eu te disse, eu podendo, a gente atua da melhor forma possível com os olhos. Desde uma gengivite para uma dor, né? Eu indico muito realmente o lavanda. Tu sabe que esses dias também um paciente estava com uma inflamação, não gengival, uma inflamação realmente por um tratamento de canal, com um pouquinho de abscesso na gengiva, na bochecha, e eu indiquei o lavanda. E ele comprou o lavanda, me relatou isso, eu não pude emprestar o meu, obviamente, e impressionante. Em 24, 48 horas ele já não tinha mais edema, ele foi aplicando de hora em hora no primeiro dia, como eu pedi, e depois no outro dia mais espaçado, fez o bochecho também com lavanda, pingou na água, fez alguns gargulejos, e eu pensei, olha que legal não precisar usar anti-inflamatório, né? Que tem os seus efeitos colaterais, né? Claro, eu não estou dizendo que isso é de uma forma geral sempre assim. É óbvio que de vez em quando eu vou ter que usar antibiótico, eu vou ter que usar um anti-inflamatório, mas eu podendo evitar esses tratamentos, nossa, que ótimo, né? Eu acho que isso, tu começa a acreditar isso quando você aplica em você mesma. E foi o que aconteceu comigo. Como eu comecei a aplicar isso na minha filha, em mim, no meu consultório, na minha família, não tem preço. A Renata, nós temos a dona Elvia, e ela está com a mão levantada, que eu acho que ela quer fazer alguma pergunta. Pode perguntar, dona Elvia. Pode perguntar. Eu estou ouvindo, pode perguntar. Renata, eu vou aproveitar enquanto ela ajeita o microfone dela, eu vou fazer uma pergunta, tá? Que eu vou aproveitar que você falou da pandemia e de ansiedade, eu vou te falar o que aconteceu comigo. É o seguinte, eu estava sofrendo de bruxismo, e aí eu conheci a doTERRA, melhorou bastante o meu bruxismo, sabe? Até agora eu estou conseguindo, assim, me conter bastante.
Mas o que que aconteceu? Eu estou viajando e eu percebi, eu acredito assim que desgastou uma tração por causa que eu estava com o bruxismo, né? Sim. E só que eu só retorno na semana que vem para minha cidade. Eu tô com bastante sensibilidade nesse dente. Qual óleo você me indica? Não, é que é assim. Como é que eu posso Só para dizer? aliviar o momento, né? Sim. Tá, eu te entendi. Tu tá com desgaste dentário, provavelmente porque tu tá fazendo apertamento dentário, né? Então, Isso. é isso. E isso é o principal fator do bruxismo, que é o desgaste dentário. O que eu posso te dizer? O óleo, na verdade, ele pode amenizar isso. Mas tu sabe que depois, futuramente, tu vai ter que, com certeza, fazer uma restauração ou passar algum produto que te cele aquilo ali. O que eu posso te dizer? Se tu passar o lavanda ali, ele já vai te dar ele vai amenizar, assim, essa sensibilidade, pode pôr. Por quê? Porque o lavanda, ele realmente tem esse poder analgésico, ele é anti-inflamatório, e, na verdade, essa sensibilidade que tu tá tendo, nada mais é, querendo ou não, do que ser um leve processo inflamatório, ou seja, os túbulos dentinários do teu dente está exposto, então ele está mais sensível. Se tu colocar um pouquinho do lavanda ali, pode ter certeza que ele vai... E o lavanda, tanto o puro, tu pode usar ele ali em cima, quanto tu tiver o rolon. Eu não sei se tu tem o rolon ou o óleo... Tu tem o rolon ou lavanda em frasco? Não, eu tenho em frasco. Não, mas tu pode. O lavanda, ele é um dos óleos que tu pode colocar diretamente que não tem contraindicação. Pode colocar bem pouquinho e massagear ali em cima, não tem problema. Legal, então. Eu vou ir no dentista, tudo, mas só que eu só retorno de viagem na semana que vem. E Não, onde eu tô aqui é muito pequenininha a cidade, nem tem como eu buscar um dentista aqui. Mas é como eu te disse, tu vai ter que realmente ver se realmente desgastou a restauração, ver a causa disso, e aí depois tratar sim, isso com como tem que certeza. ser, né? Mas eu já tô bem feliz, assim, que a lavanda já me ajudou muito, assim, sabe? Até para falar aqui pro pessoal, assim, não sei se alguém sofre de bruxismo aqui no grupo, mas me ajudou muito mesmo a lavanda. Eu agradeço muito aí pela indicação, tá? E pode deixar que eu vou procurar um dentista quando voltar de viagem, sim. Muito obrigada. Tá bem. Kelvia já conseguiu arrumar o microfone dela ali também. Tá bem. Oi, dona Elvia, pode falar. Sim, eu tenho um menino autista e eu queria saber se esse creme tem flúor. Não, ele não tem flúor. E a gente sabe, dona Elvia, né, que para paciente, eu não vou falar dessa área porque não é a minha, mas a gente sabe que não é indicado o flúor, sim, para o autismo, né? Muitos médicos entendem o autismo como uma doença autoimune e ele não é indicado, não. O flúor, se a senhora puder não usar, ele é um metal pesado que ele vai só piorar isso, né? A gente tem que tirar ele. Isso, ele não usa flúor faz muito tempo já. Não, essa pasta On Guard não tem flúor. Ótimo. Não. A do Terra não colocou flúor. Ótimo. É um do diferencial dela, com certeza. Ótimo. E que óleo eu posso usar como prevenção? Ele não tem nenhum dente cariado. Ele tem bem cuidado dos dentes, ele não usa flúor. Que óleo eu posso usar como para complementar? É que, na verdade, o que eu posso te dizer? Não vai ser o uso dos óleos que não vai deixar ele ter cárie, e sim uma escovação adequada. Isso a senhora sabe, a senhora vai ter que fazer. Eu não sei se ele consegue fazer essa escovação sozinho, mas eu não vou te dizer que vai ser o óleo que vai prevenir. É como eu falei, os óleos, por exemplo, ele atuam sim na formação da placa bacteriana, que é aquela camadinha de bactérias, né? De restos de alimentos que ficam grudados na face do dente. Mas existe, né, o fato que você tem que fazer essa remoção mecânica, né, com a escova. Então, o óleo essencial, ele vai te ajudar, por exemplo, a tu matar as bactérias dessa placa bacteriana, mas você vai ter que fazer essa remoção mecânica, né, com uma escova adequada para ele. A senhora costuma fazer a escovação para ele ou ele faz sozinho? Olha, ele tem uma escova dental eletrônica da Polishop. As escovas elétricas, sim.
E tem o jato também da Polishop, um jato que Sim, o Jatic Sonic. Ele é o ótimo. jato Olha, que legal. e ele usa pasta de dente sem flúor. E Muito ele não bem, tem parabéns. nenhum dente cariado, não tem Para a senhora nenhum ver. dente. Então, para a senhora ver, não é isso que impede que as pessoas, ou seja, as pessoas têm aquela, né, tendência a falar que é o flúor que vai impedir a formação de cárie. Não, não é. Né? É a limpeza adequada, você massageando bem o dente, a Solo gengiva, que fazendo a remoção mecânica dessa sujeira, né? Mas olha que certo. legal. Essa remoção que a senhora faz com a escova elétrica, ela é muito interessante realmente para quem tem um pouco de dificuldade de destreza manual, né? Que o autismo em alguns pacientes fazem isso. Então, querendo ou não, ela faz sim essa varredura, né? Ela ajuda. O que só eu peço para a senhora cuidar? Para que não coloque muita força, porque aí sim acontece o desgaste dentário, assim como uma escova comum. Eu até peguei aqui, porque da outra vez eu não tive como mostrar isso. Existe, enfim, uma escova que se chama Slim Soft, que tem as cerdas bem pontiagudas, ela parece ponta de palito, tá? Essas escovas, no momento que tu consegue massagear bem perto da gengiva, eu acho que assim tá visível, né? Você consegue penetrar dentro da gengiva, na verdade, dentro do sulco gengival, removendo melhor essa placa bacteriana. E isso que é importante, é usar uma escova com uma cerda apropriada, macia, que faça essa varredura, né? Que entre lá dentro do sulco e faça essa remoção dessa placa bacteriana. Isso é o mais importante. Não é a marca ou a escova com a marca tal. Agora, realmente, essa escova aqui, os pacientes me pedem bastante uma recomendação, da outra vez eu falei, ela se chama Slim Soft, ela é da Colgate, e ela é muito boa. Essa do cabo branco, dona Anice, ela tem a cabecinha mais compacta, né? Ela é melhor para ir nas partes posteriores, principalmente para quem tem dificuldade. Ela é muito boa. Existe uma outra escova que se chama Curaprox, que é uma escova suíça. Eu até trouxe dessa vez aqui para mostrar. Essa escova, o diferencial dela é que ela tem 5.460 cerdas, tá? Ela também é uma escova recomendada pelos periodontistas justamente por isso, né? Para fazer essa limpeza da gengiva, por ela remover bem essa placa bacteriana. Isso é muito particular de cada um. Uns gostam, outros não, né? Eu, particularmente, eu gosto mais da Slim Soft por ela ter as cerdas mais afastadas e eu senti que essa cerda está penetrando dentro do meu sulco gengival. O que a gente não vê isso na Curaprox? Como ela tem muitas cerdas, muitas, assim, ó. Ela faz mais que uma varredura, assim, né? Ela não penetra tão facilmente dentro do teu sulco gengival. Mas eu atendo muitos pacientes que me dizem que preferem a Curaprox. Mas o inconveniente dela é que ela é uma escova cara, ela custa quase R$100, ela não é muito barata. E a Slim Soft, ela é em torno de 24, eu acho, R$25. E ela vem duas numa caixinha. Eu gosto bastante dela. Enfim, são artifícios que a gente pode usar, né, para fazer a limpeza, né? E quem enxágue bucal natural com os olhos pode usar? Então, eu comentei antes, eu gosto bastante mesmo do melaleuca, por o amplo espectro que ele tem. Ele é antifúngico, ele é bactericida, né? Ele é antiviral, enfim, ele tem muitas propriedades. Ele vai fazer, sim, essa limpeza bacteriana gengival, sim, fazendo enxaguatório com ele. E uma gota uma gotinha, 2,5 copinhos de água é o suficiente. É o suficiente. 1 minuto de enxágue? 1 minuto de enxágue. O eucalipto também é muito bom, que é enfim, o hortelã-pimenta, mas eu gosto bastante do melaleuca. Para enxaguatório bucal, o melaleuca. Eu gosto bastante. E algum óleo que recomende para a sensibilidade dos dentes? Não, para sensibilidade foi o que eu falei antes. Não são os óleos que vão atuar aí. A lavanda pode até te ajudar. É uma coisa mais complexa. O dente pode estar muito exposto por um desgaste dentário. Aí o dentista tem que avaliar se tem que restaurar ou não, né? Se tem que usar realmente algum dessensibilizante.
Às vezes a gente aplica laser também, né, no dente para fazer essa dessensibilização, mas atuar propriamente dito ali, tu ficar esfregando no dente, eu vou te dizer que é uma coisa momentânea. O lavanda poderia te ajudar por esse poder anti-inflamatório que ele tem, porque a sensibilidade nada mais é que uma inflamação, né, dos túbulos dentinários. Agora, o melaleuca, é como eu te disse, ele normalmente ele não faz essa, como é que eu posso dizer, ele não dá sensibilidade dentinária, não. Esses óleos que a gente faz, enxaguatório, utilizar eles como enxaguante bucal. Eu não vi ninguém reclamando com sensibilidade. Eu normalmente indico colocar uma ou duas gotinhas num copo de água e eu não tive relatos nenhum de sensibilidade pós o uso dele, não. Certinho. Obrigada, muito obrigada. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu uso anticoagulante, teria problema de eu enxaguar a boca com o melaleuca? Não, a princípio não. Ele não vai fazer nenhum... Tu tem algum... A não ser, claro, tu tem que ver se tu tem algum problema gengival, algum problema na mucosa. A gente tem que avaliar isso num todo, né? Tu não vai estar com uma ferida na boca exposta, com uma afta enorme. Não. A gente parte do pressuposto de que tá tudo bem, né? Aquilo ali vai ser um coadjuvante para a tua saúde bucal. Agora, que vai interferir como anticoagulante, não. Que eu saiba, não. Ah, tá. Eu faço uso do creme dental, foi maravilhoso. Muito. Tu faz o uso do OnGuard? Sim? Sim. O creme dental, foi maravilhoso, assim, a mudança, assim. Ele realmente, ele faz uma limpeza muito boa. E além das propriedades que eu acho que uma das melhores que ele tem é de não conter o flúor, né? Sim. Quem é cadastrado da Doterra e não usa o creme dental OnGuard tem que começar a usar. Tem que começar a usar. E recomendar. Todas as pessoas usam, é maravilhoso. Realmente. Maravilhoso. E quem quer fazer o marido acreditar, usa o creme dental. O meu começou a acreditar, porque ele estava com uma dor de dente, ele passou e sumiu até hoje, né? Na verdade, é como eu falo, né? Os olhos vieram para agregar tudo isso, eu acho, né? Na odontologia, na medicina integrativa, né? Enfim, é saber usar, né? Claro que quem sou eu para falar, né? Eu sou uma mera espectadora de tudo isso, eu uso na prática, sim, né? Mas eu não estudo para isso. Eu estudo para mim e para passar para os meus pacientes, né? Mas eu acho que realmente eles têm muito sinergismo um com o outro, que a gente tem que saber usar e ver o paciente como um todo, né? Como a gente fala, né? Não ver o paciente só como um dente. A odontologia tá nova, tá aí para isso. E eu acho que os olhos vieram para agregar, sim. Sabes que hoje a gente tem usado, como eu falei anteriormente, assim, muitos olhos para modular o paciente também, hormonicamente. O que eu quero dizer com isso? A gente vê muitos pacientes com deficiência de hormônios mesmo, né? Da tireoide, a própria vitamina D que está tão falada agora no Covid, que realmente é fato, ela aumenta a tua imunidade. E tantos óleos, né, atuam nisso para te ajudar a regular isso, né? E não que o óleo vai, por exemplo, regular a tua vitamina D, mas ela ajuda, né, a modular esses teus hormônios, a eles funcionarem melhor. Eu tenho uma experiência muito própria minha com a minha tireoide. O peppermint, por exemplo, ele é um óleo muito específico para isso, né? Quando eu inalo ele, o que eu posso te dizer? Ele tem uma propriedade muito forte com o bom funcionamento da tireoide. Eu, além de inalar de manhã, sempre no consultório, eu coloco dentro da minha máscara, pelo poder antimicrobiano que ele tem, enfim. Ele melhora a minha respiração, porque além disso, né, nessa pandemia eu comecei a ter que atender com uma máscara e uma face shield, que a minha oxigenação celular começou a ficar muito baixa. E o que eu pude perceber? Que com os óleos essenciais eu comecei a respirar melhor. Enfim, o peppermint foi um aliado, eu vou dizer que ele eu uso muito em função de tudo isso e em função da minha tireoide. O que eu pude perceber? Quando eu fui fazer uns exames de sangue agora, os meus hormônios da tireoide estavam melhores.
né? Mera coincidência ou não, do que foi? A única coisa que eu estava usando de diferente é o peppermint regularmente. Eu realmente tive que reduzir o meu hormônio da tireoide para menos, né? E o meu médico me perguntou, o que tu fez de diferente? Eu usei óleos essenciais. Então, assim, calma, eu não estou te dizendo que o óleo essencial, se tu começar a inalar, né, ele vai regular a tua tireoide, tu não vai tomar mais. Mas eu estou dizendo uma experiência minha, né? Assim como tem outros óleos que atuam nos hormônios. Enfim, são vários, o sândalo, né, o lang-lang, o clary seixo, eu já vi vários estudos, cada um com a sua, né, peculiaridade. Uns melhorando a progesterona, outros a testosterona, que são todos hormônios também que são muito importantes na saúde sistêmica do paciente, que vão refletir na boca do paciente. É muito comum, então, o dentista ter que interligar tudo isso. E eu acho que isso veio para agregar mesmo, ver o paciente além disso e poder aplicar isso, né? Os olhos, como eu te falei, eu uso muito a laser terapia sistêmica no meu consultório e local, e tudo isso são coisas que a gente aprendeu, né, com o tempo, fazer isso, né, que é a odontologia integrativa, não olhar o paciente apenas como um dente, e sim como um todo. E olha que legal tu poder agregar isso no tratamento do teu paciente. Muitas vezes o paciente chega lá com a vitamina D baixíssima, 13, né, 20, às vezes eu vejo, gente, isso não é nada de vitamina D. Você tem que regular, você tem que modular esse teu paciente. O dentista está apto para isso. Eu prescrevo hormônios no meu consultório, eu modulo eles, né? A vitamina D, hoje a gente sabe que ela fixa o cálcio nos ossos. Então, se você quiser ter um bom resultado do implante, né, de uma reparação óssea, você tem que estar com a vitamina D modulada, ela tem que estar boa. E para isso também funcionar bem, os óleos essenciais podem sim também te ajudar, né? E olha que interessante isso, tu poder agregar tudo isso, né? Tu modular teu paciente, usar óleos para que isso se equilibre. São informações que a gente tem que agregar. E a gente só tem um ganho com isso, o paciente só vê melhoras em todo, né? Doutora? E até porque o nosso corpo é uma engrenagem, né? Tudo se encaixa e tudo tem que estar funcionando perfeitamente, porque senão tu vai ter problema em várias situações. Né? Mas assim, Renata, a gente já está com o nosso tempo estourando, estourando. Faltam 3 minutos para acabar. Foi maravilhoso. Foi muito boa a live, esse bate-papo e essa interação com os participantes é bem legal. A gente te agradece muito por ter disponibilizado esse tempo para nós. Não, né? Tranquilo, eu que agradeço nisso, né? Mais uma vez. Agradecemos a presença de todos na sala, né? Durante a live. E lembrando que agora, às 21 horas, nós temos uma live de negócio com a Sharon, que está na sala, né? A gente sempre tem tanta coisa para aprender com a Sharon. Sim, muito. E é isso. Agradeço. Mas eu que agradeço. Então tá, eu que agradeço. Qualquer coisa, numa próxima vez estamos aí, né? Espero que todos possam usufruir cada vez mais dos olhos, né? Podendo contar os seus relatos, né? Que a gente só tem a agradecer. Porque são as experiências das pessoas que também ajudam a elucidar muitas coisas, né? Então, com certeza, com certeza. E passar isso para o próximo, eu acho